Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou gravando esta mensagem aqui de dentro do carro, porque onde eu estou, no momento em que gravo, este é o melhor lugar que eu encontrei. E mesmo assim é possível que ao fundo os irmãos escutem algum barulho, alguma interferência externa, mas não se incomodem com isso não, tá bom? E hoje nós vamos pensar sobre o tema servindo ao Deus vivo e verdadeiro. E o texto que eu escolhi é 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10, que dizem assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus, que nos livra da ira futura. Domingo passado nós pensamos, tendo como base também esse texto, esse também foi um dos textos, e nós pensamos sobre o para que nós fomos salvos, e vimos, com base nesse trecho das Escrituras, e também em 2 Coríntios 5,15, que nós fomos salvos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, para esperar dos céus a Jesus, que nos livra da ira futura, e para não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E hoje eu quero pensar com os irmãos, então, sobre como nós devemos servir a esse Deus vivo e verdadeiro. A maior bênção, meus irmãos, que nós podemos receber na vida, bênção essa que está englobada e engloba muitas outras, é a bênção de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Servir significa ser útil a, prestar serviço de qualquer natureza. Sendo assim, nós concluímos que todos nós servimos de alguma maneira, ainda que às vezes involuntariamente, ainda que às vezes por motivos nada nobres, por motivos às vezes até egoístas, mas nós servimos, nós prestamos serviço, nós somos úteis em algum momento a alguém ou a alguma coisa. E no que tange a vida espiritual, meus irmãos, também é assim, nós servimos. Ou servimos a Deus, ou servimos ao inimigo. Mas sempre nós estamos servindo. Sempre nós estamos sendo úteis. Se não somos úteis a Deus, somos úteis ao inimigo. Agora, veja bem, meus irmãos, o que temos no texto apresentado. Esse texto mostra para nós que a conversão a Deus, a nossa conversão a Deus, para sermos úteis a Ele, servirmos a Ele, é uma bênção que nós devemos desejar. Quanto àqueles colossenses convertidos, Paulo diz que antes eles serviam o que não era vivo e verdadeiro. Eles serviam, só que serviam ao que não era vivo e verdadeiro. Após se converterem, eles tornaram-se servos do Deus que é vivo e verdadeiro. Quando eles serviam o que não era vivo e verdadeiro, o que os aguardava era a ira futura, o juízo vindouro de Deus. Mas uma vez convertidos e servindo ao Deus vivo e verdadeiro, o que ou quem os aguarda é Jesus, que livra dessa ira futura, desse juízo futuro. E é por isso que eu disse que servir a Deus é a maior bênção que nós podemos receber na vida. Então, se você ainda não serve a Deus por intermédio de Jesus, se você ainda não se converteu a Cristo, você está perdendo a bênção. E pior, a Bíblia informa que você está ainda debaixo da ira de Deus. Veja o que diz João 3,
verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora, uma coisa importante relacionada a esse assunto, que não podemos deixar de observar, é como nós estamos servindo a esse Deus vivo e verdadeiro que nos dá a vida eterna, livrando-nos da ira futura. É bom nós pararmos para meditar nisso. Como você tem servido a Deus? Adalto Lourenço, em uma das suas palestras, na segunda conferência fiel para jovens, falando, meus irmãos, sobre a construção da Arca de Noé, ele enfatiza que aquilo que nós vamos fazer para Deus, devemos fazer com dedicação, devemos fazer com esmero. É para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, tem que ser o melhor possível, tem que ser o melhor de nós. Não podemos servir a Deus, disse Adalto Lourenço, seguindo a lei do mínimo esforço e do menor tempo. Mas não é que é assim que às vezes nós fazemos, né? Quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, na causa de Deus, na obra de Deus, às vezes a gente quer aplicar o mínimo esforço e o mínimo de tempo. Queremos fazer tudo muito rápido para nos desocuparmos logo para fazer alguma coisa que é de nosso interesse maior. Então, novamente eu pergunto, como você tem servido a Deus? Como nós temos servido a Deus? Eu pergunto para mim mesmo, como eu tenho servido a Deus? Como nós temos trabalhado nos projetos ou com os projetos de Deus na nossa vida e para a nossa vida? Como, meus irmãos, nós devemos servir ao Senhor, a esse Deus vivo e verdadeiro que em seu Filho Jesus nos livra da ira futura, do juízo futuro, da condenação. Como é que nós devemos servir? Vejamos algumas ideias que eu apresento para os irmãos, com base no contexto bíblico como um todo, em geral. Primeiro, nós devemos servir a Deus com diligência, diligentemente. Assim nós lemos no Salmo 119, versos 1 a 4. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Diligentemente observássemos os mandamentos do Senhor, os mandamentos que Ele ordenou. É assim que nós devemos servi-lo, diligentemente. Agora, qual é o significado dessa palavra? Diligente. Diligente significa aplicado, esforçado, ativo, decidido, dinâmico, eficaz, zeloso. Essas são algumas palavras que podem descrever o significado de diligente. Sendo assim, diligente em servir ao Senhor é aquele crente que se importa. E esse se importar é na prática, e não apenas na teoria. Se importa com a causa divina, zela por ela e age decididamente em prol dela. Ocupa-se com essa causa. E, meus irmãos, toda e qualquer pessoa na igreja pode ocupar-se com a causa de Deus. Não há desculpas. Toda e qualquer pessoa pode ocupar-se com a causa de Deus. Até mesmo aquele crente que está sobre uma cama lá na sua casa, não pode sair de casa, ele está sobre a cama. Ele pode ocupar-se com a causa de Deus, porque a causa de Deus ela não se restringe a sair, a ir para a igreja ou a fazer alguma coisa externamente fora da nossa casa. Não, a oração também, quando nós oramos pelos irmãos, dedicadamente, propositadamente, nós estamos nos ocupando com a causa de Deus. Obviamente, nós podemos fazer outras coisas, nós não vamos fazer apenas isso, né? Apenas orar. Mas quando a gente não pode fazer nada mais, se estamos presos em casa, mas estamos orando dedicadamente, né? Propositadamente
pela causa de Deus, pela obra de Deus, pelos pregadores da palavra de Deus, pelos missionários, pelos evangelistas, pelas igrejas, nós estamos então servindo a Deus, nos ocupando com a causa de Deus. Então devemos servir com diligência, primeira ideia. Segunda ideia, meus irmãos, nós devemos servir a Deus com integridade e fidelidade. E essa informação eu encontro em muitos lugares da palavra de Deus, mas o texto que eu quero citar é Josué capítulo 24, verso 14, que na versão revista e corrigida, que é a versão que na nossa igreja, a primeira igreja batista em Muqui, é a maioria, né, a maior parte dos irmãos tem, diz assim: agora pois temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora, jogai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E na versão revista e atualizada, usa não as palavras sinceridade com verdade, mas integridade e verdade. O sentido é o mesmo. O sentido é ser inteiramente dedicado ao Senhor e servi-lo inteiramente de acordo com a vontade dele, com muita firmeza, com muita constância, com muita estabilidade, com muita retidão. É ser o que se deve ser segundo o padrão apresentado por Deus em sua palavra. Então é assim que nós devemos servir, com integridade e com fidelidade, com muita firmeza, com muita constância, com muita estabilidade. Terceira ideia, meus irmãos, que nós devemos servir ao Senhor através de um viver digno e perfeito. Nós lemos aqui 1 Tessalonicenses, né, capítulo 1, né, os versos 9 e 10, e aí logo no verso 9 nós temos o exemplo de Paulo, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. É um testemunho, né? Olha, a nossa estadia no meio de vós, tem pessoas que podem testemunhar que ela foi uma estadia, uma permanência digna, uma permanência perfeita. Então é exemplo de Paulo. Agora veja o que diz o mesmo Paulo em outro texto, Efésios capítulo 4, versículo 1. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, do chamado que vocês receberam. Então, tem que andar de forma digna do chamado que Jesus nos fez para segui-lo, para sermos salvos, né, para pertencermos a Ele. Veja também, meus irmãos, o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 10 a 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 a 14. Ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz. Imaculado significa puro, inocente, não manchado. Irrepreensível é aquilo que não pode ser censurado, aquele que é correto, procura viver de forma correta. Obviamente que nós não somos imaculados como Deus é imaculado e não irrepreensíveis como Deus é irrepreensível. Entretanto, nós somos exortados a vivermos dessa forma. E o que Deus quer dizer com isso? Eu penso, meus irmãos, que o que o Espírito de Deus, através dessa palavra de Paulo, quer dizer com isso é o mesmo que foi dito de Zacarias e Isabel, lá em Atos capítulo 1, versos 5 a 6, de Enoque, de Noé e de muitos outros.
O que foi dito acerca dessas pessoas? O que nós podemos pensar acerca dessas pessoas que viveram cada um lá no seu tempo com as dificuldades que tiveram? O que nós podemos pensar é que mesmo situados em um mundo de impiedade, conforme eles estavam situados, e sendo pecadores, nós podemos, mesmo situados em um mundo de impiedades e sendo pecadores, nós podemos, pela graça de Deus, viver de um modo que agrade a Deus. Porque essas pessoas viveram em tempos muito difíceis, de muita impiedade, mas eles agradaram a Deus. Serviram ao Senhor através de um viver digno e perfeito. Deus, meus irmãos, não quer menos do que isso de nós. Romanos 8, 29 diz que nós fomos predestinados. Aqueles que de antemão conheceu, Deus os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, nós não devemos tomar a forma do mundo, mas a forma de Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus, esta é a obra de Deus nas nossas vidas. Então é nosso dever viver a constante ambição de, em tudo, sermos agradáveis a Jesus, como nos mostra com palavras e atitudes o próprio apóstolo Paulo. Conta-se, meus irmãos, que um jovem buscou o batismo numa igreja evangélica. E no dia da sua profissão de fé, lhe perguntaram como se deu a sua conversão. E ele respondeu, pela leitura do 5º evangelho. Os irmãos estranharam, afinal de contas só existem 4 evangelhos, né? E enquanto eles estranhavam, o jovem concluía sua fala dizendo assim: eu li o 5º evangelho na vida de minha mãe. Eu sei que nas escrituras só tem 4 evangelhos, mas o 5º evangelho foi a vida de minha mãe, porque ela serviu ao Senhor através de um viver digno e perfeito. Então é assim que nós devemos servi-lo. Em 4º lugar, meus irmãos, nós devemos servir ao Senhor com alegria, com liberalidade, constrangidos pelo amor de Cristo e não coagidos por quem ou o que quer que seja. Nós conhecemos bem o Salmo de número 100, né? Celebai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, diz o verso 1, e o verso 2 diz assim: servir ao Senhor com, isso mesmo, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com alegria. 2 Coríntios 5, 14, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, dá um tempinho para encontrar aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos morreram. É o amor de Cristo que nos constrange, é o amor de Cristo que nos impulsiona. Então nós servimos ao Senhor com alegria, com liberalidade, constrangidos pelo amor de Cristo e não coagidos por quem ou o que quer que seja. Não é porque a igreja manda, não é porque o pastor manda, vamos fazer porque vamos servir, fazer as coisas, porque senão o pastor vai pensar dessa forma, o pastor vai agir dessa forma, o pastor vai fazer isso, ou a igreja vai tomar essa providência. Não, nada disso. Servimos ao Senhor com alegria, com liberalidade, por vontade própria, por causa do amor com que Jesus Cristo nos amou, e não coagidos por quem quer que seja. Em 5º lugar, nós devemos servir ao Senhor, meus irmãos, com humildade, ausência de orgulho, trazendo sempre em nossa mente a lembrança de que o que somos, o somos em Cristo e por causa de Cristo. Então, nós precisamos servir com humildade, né? Eu sou servo do Senhor, você é servo do Senhor. Eu sou salvo, você é salvo, sim. Eu sou servo do Senhor, você é servo do Senhor. Nós somos salvos, nós estamos em Cristo, nós temos a cidade celestial, aguardamos a cidade celestial, mas por que que hoje nós somos salvos, pertencemos a Jesus, temos a esperança celestial? Por quê? Por nossa causa, pelos nossos próprios méritos pessoais? Não. Por
causa de Cristo. Aquilo que nós somos em Cristo, nós somos por causa de Cristo, não por causa dos nossos méritos pessoais. Então, nós devemos servir ao Senhor com humildade, sem orgulho. Aliás, nas bem-aventuranças, né, Jesus já disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes de espírito? São aqueles que sabem e reconhecem que fora de Cristo eles não têm nada diante de Deus. São mendigos, são miseráveis diante de Deus. E se tem alguma coisa hoje, tem não por causa dos seus méritos pessoais, mas por causa de Cristo. Alguém disse muito acertadamente, meus irmãos, que tem havido gente demais para mandar na vida dos outros e muito pouca gente para servir. Até o termo servo, interessantemente, virou título de nobreza, usado com orgulho, né? Olha, me respeita porque eu sou servo de Deus. Eu sirvo a Deus e não aos homens. Não é assim que as pessoas dizem. Às vezes, quando são confrontados, né? Porque a igreja às vezes tem que confrontar, é verdade. Pastor, algum líder, aí diz assim: olha, eu sirvo a Deus e não aos homens. Orgulho, né? Mas não é assim que nós devemos servir ao Senhor. Devemos servir com humildade, trazendo sempre em nossa mente a lembrança de que aquilo que somos em Cristo, nós o somos não por nossa causa, não por causa dos nossos méritos, mas por causa de Cristo. Então essa atitude orgulhosa não deve ser a nossa atitude. A nossa atitude deve ser a de reconhecer e declarar, como fez Spurgeon lá no passado. Olha a declaração de Spurgeon. Ele disse assim: nós somos tão pequenos que se Deus manifestasse sua grandeza sem a sua condescendência, nós seríamos esmagados debaixo dos seus pés. A nossa atitude, meus irmãos, deve ser a mesma atitude de Billy Graham, quando ele foi homenageado nos Estados Unidos com uma estátua. Eu li essa história acerca de Billy Graham em algum lugar, não me lembro onde. Mas ele foi homenageado com uma estátua. E o jornal Batista noticiou que ele não compareceu. E disse não haver mérito nenhum nele. Ele não compareceu e disse não haver mérito nenhum nele. Por quê? Porque ele sempre pregou a palavra de Deus. E se há algum mérito, esse mérito é dela, da palavra de Deus, e não dele. Então essa deve ser a nossa atitude. Servir a Deus com humildade. Servir a Deus ausentes de orgulho, trazendo sempre na nossa mente a lembrança de que o que somos em Cristo, nós o somos por causa de Cristo. O somos em Cristo e por causa de Cristo. Então, tragamos sempre em mente que nós somos salvos por Jesus. Fomos em Cristo livres da ira futura e que, como servo de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, devemos servir a esse Deus com diligência, com integridade e fidelidade, através de um viver digno e perfeito, com alegria e liberalidade, constrangidos pelo amor de Cristo e não coagidos por quem quer que seja ou o que quer que seja, e com humildade, ausência de orgulho, trazendo sempre em nossa mente de que o que somos, o somos em Cristo e por causa de Cristo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a assim o servirmos. Amém.